Fala pessoal, nós estamos começando uma nova temporada do videocast Nutrição de Futuro. Hoje a gente vai falar sobre produtividade no campo, mas indo além do básico, entendendo o que realmente sustenta resultado ao longo do tempo. E para isso estamos com o professor Dr. Rogério Sorata. Ele atua nas áreas de manejo e tratos culturais, manejo de fertilidade do solo e adubação e nutrição mineral de culturas em sistemas de produção agrícola. Realiza pesquisas com grandes culturas, especialmente batata, café, feijão e oleaginosas alternativas, desenvolvendo conhecimento e tecnologias para tornar a agricultura mais eficiente e sustentável. Líder do grupo de pesquisa GFEM, Grupo de Estudos e Fitotecnia e Manejo de Grandes Culturas da Unesp. E, claro, também com a participação dos nossos agrônomos da Iorim Fertilizantes, Matheus Sargentin e Jéssica. Muito obrigado pela presença de vocês. Professor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história e sobre a sua trajetória. Olá, William, Jéssica e Matheus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sobre a minha trajetória, na verdade, eu sou filho de pequenos produtores rurais. Meus pais, até hoje, são produtores rurais no extremo noroeste do estado de São Paulo. Fiz agronomia na Unesp de Ilha Solteira e mestrado também na mesma unidade, na mesma universidade. Depois eu fiz doutorado em Botucatu. Trabalhei por 2 anos na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Cacilândia. Por 2 meses na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E estou desde 2007 como professor na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas, da Unesp de Botucatu. Professor, a gente vai começar o nosso podcast falando sobre o contexto e eficiência agronômica. Professor, quando a gente fala em eficiência de fertilizante, o que de fato que a gente está medindo? Bom, William, quando a gente fala em eficiência do ponto de vista matemático, ou do ponto de vista prático, quanto que aquele fertilizante consegue promover de aumento de produtividade, em comparação à ausência dele. Normalmente, nas pesquisas, tenta-se separar os nutrientes, Então, por exemplo, se você trabalha com fertilizante fosfatado, você compara ele com controle sem fósforo e equilibrando os demais nutrientes, ou também compara com outro fertilizante fosfatado, para ir comparar as eficiências. Então, basicamente, é quanto ele entrega a mais de produtividade em comparação a um controle sem o nutriente ou em comparação a uma outra fonte e a mesma quantidade daquele nutriente. Porém, do ponto de vista... a coisa não é tão simples assim, tem outras coisas envolvidas. Hoje em dia a gente tem se falado, talvez a gente vai entrar um pouquinho nisso, tem se falado muito em sustentabilidade, saúde do solo e tudo mais. Então, nesse ponto de vista, um olhar a um prazo um pouco mais longo é importante, Porque normalmente essas pesquisas para avaliar a eficiência do fertilizante, elas são feitas numa cultura específica, num prazo curto, Principalmente quando a gente trabalha com culturas anuais. A gente sabe que tem fertilizantes que ele é muito eficiente a curto prazo, mas que ele pode não ser tão eficiente porque não promove uma boa sustentabilidade ou uma saúde do solo tão boa se ele for repetidamente utilizado ao longo dos anos, por exemplo. E existe diferença entre o que acontece no solo e o que realmente vira absorção e resposta da cultura? Porque às vezes a gente, pensando no silicato, às vezes a gente vê, até no trabalho que o senhor vem conduzindo lá, às vezes tem um ano ou outro que o teor está um pouco menor, mas a planta responde, no solo, um teor um pouco menor, mas a planta está respondendo isso em produtividade maior
e mantendo essa produtividade ali durante os ciclos, né? Sim. Às vezes pensando dessa forma. Veja, é algo que a gente não sabe ainda tudo o que acontece. Inclusive, os trabalhos a gente tem tentado, né? E eu acho que o caminho é cada vez mais tentar explorar melhor para tentar explorar mais alternativas, mais ferramentas para tentar entender melhor o que acontece ali no solo, na interface solo-planta, porque isso que o Matheus falou é uma realidade. Nós temos experimento, por exemplo, em que potássio, por exemplo, a gente aplicando fonte tradicional de potássio, a gente vê um aumento maior no teor de potássio no solo, claramente, em comparação a uma fonte à base de rocha moída, por exemplo. Uhum. Porém, as culturas, elas produzem igual ou até com tendência de produzirem mais usando a fonte oriunda de rocha moída, né? Então, o que exatamente acontece, no meu ponto de vista, não é só questão de disponibilidade daquele nutriente. Pode ser que a microbiologia do solo esteja sendo de alguma forma afetada, pode ser que as raízes da planta de alguma forma estejam sendo afetadas, a planta como um todo, porque, por exemplo, quando você aplica um fonolito moído, ele não fornece só potássio, certo? Certo. Fornece outras coisas. Na verdade, eu costumo brincar que a gente nem sabe direito o que está fornecendo, né? Porque quando você moe uma rocha, por exemplo, vocês da Iorim dão uma garantia. Sim. Mas vocês realmente determinam tudo que tem ali dentro? Pode ser que tenha alguma coisa que a gente ainda nem saiba que é importante para a planta. Um elemento benéfico. Quando você fornece uma fonte só de potássio, por exemplo, um cloreto de potássio que tem cloro, por exemplo, você pode estar proporcionando uma disponibilidade alta daquele nutriente, imediata, isso é claro, é evidente, mas você pode também estar causando alguma forma de desequilíbrio, uma disponibilização muito rápida, né? Enquanto uma fonte com uma liberação mais lenta, essa disponibilização não dá esse boom inicial, ela vai disponibilizando mais lentamente. Evita perdas, né? Evita migração ou lixiviação do nutriente no perfil do solo. Para potássio, dependendo da condição, pode ser importante. Na verdade, tem muita coisa envolvida e a gente precisa estudar isso muito ainda, porque é bem complexo, né? Para entender tudo o que acontece. Mas talvez a gente eu tenha respondido aqui o que o William perguntou, né? E eu acho que, de forma direta, a resposta para a sua pergunta é não reflete, né? A disponibilidade de nutriente não reflete diretamente a absorção da planta. Não é só isso, né? Tem uma relação importante, mas não reflete. Até a gente vai comentar muito aqui, a gente fez, por exemplo, alguns blocos de perguntas para fazer para o senhor, e a gente vai comentar muito de sistema. É o que a gente vem trabalhando muito na Iorim hoje, trabalhando no sistema. Não só pensando, a gente fornece, por exemplo, o potássio com Ecocil, Potacil, mas a gente pensa num sistema. Então, está tendo rotação de cultura, como é que está essa atividade biológica do solo, tem tudo isso também que a gente agrega nesse trabalho. Pensar num sistema no geral para colaborar com a eficiência das fontes. Professor, e como que o produtor pode ir ajustando isso ao longo das safras, né, essa questão de sistema que nem o Matheus disse, de forma eficiente? Bom, tem vários aspectos, William. O sistema de produção, ele é a chave para o sucesso, principalmente em médio e longo prazo, né? Nós temos diversos casos onde o produtor força a barra fazendo um sistema com uma rotação de cultura deficiente, por exemplo, repetindo muitas vezes a mesma cultura, produzindo pouca palha quando a gente vai para plantio direto de grãos, por exemplo, e isso ao longo do tempo vai fazendo com que o sistema fique insustentável, né? A sustentabilidade ela
é um aspecto importante e que nesse quando a gente pensa, né, nisso, se você não tiver um sistema diverso ou diversificado, você vai ter problema ao longo do tempo. Como arranjar esse sistema? Isso é uma pergunta muito difícil porque cada cultura, cada produtor, um sistema, uma ação vai se encaixar melhor ou pior para ele. Então, não existe uma receita de bolo, falar assim, não, tem que ser essa cultura, tem que ser essa sequência de culturas. Isso, no meu ponto de vista, não existe. Alguns aspectos que a gente tem que considerar que isso sim é geral para todas as situações. Diversidade. Quanto mais diversificado as espécies de planta que entram na mesma área ao longo do tempo, melhor. Então, por exemplo, se você tem uma situação onde o produtor planta, por exemplo, soja no verão e deixa a área em pousio, na entre-safra. Durante alguns anos, beleza. Com o passar do tempo, isso vai começar a dar prejuízo, provavelmente porque ele vai perder produtividade. Às vezes vai ter erosão e tudo mais. Se ele sai de uma soja pousio e entra numa soja milho safrinha, que ainda não é uma rotação de culturas, é apenas uma sucessão, ele já vai ter ganho, com certeza. Não é só ganho de estar produzindo 2 culturas na mesma área. A soja melhora a produção do milho e o milho safrinha melhora a produção da soja. Se ele coloca uma braquiária, por exemplo, em consórcio com esse milho, ou dependendo, a cada 2, 3 anos ele entra com uma braquiária no sistema e deixa essa braquiária por 6 meses, 1 ano, de repente entra com gado pastejando, ele já vai diversificar um pouco mais, vai melhorar. Por quê? Porque a braquiária, por exemplo, vai ter sistema radicular mais profundo, vai ciclar nutriente que estava sendo perdido. Esse sistema radicular mais denso e mais profundo vai agregar, estruturar melhor o solo, vai colocar mais carbono, mais matéria orgânica nesse solo, vai quebrar ciclo de doença e assim por diante. Se ele colocar mais culturas diversificando o sistema dele, isso vai ficando cada vez melhor, porque cada cultura tem uma exigência diferente. Vamos voltar um pouquinho ao potássio, por exemplo. Cada cultura absorve um compartimento, digamos assim, do potássio. Então, você coloca uma soja, ela vai absorver um potássio mais livre, digamos assim, ali no solo, mas aquele realmente está trocável. Se você coloca uma braquiária, por exemplo, ela, dependendo da espécie de braquiária, já tem trabalho que mostra isso, ela tem capacidade de absorver formas de potássio que a soja não tem. Ela pode absorver essa forma de potássio menos trocável, vamos colocar assim, ou não trocável, que a soja não conseguiria absorver, e depois ela pode liberar isso para uma soja seguinte absorver. Então, esse é um aspecto importante, diversificação. Outro aspecto fundamental é manter o solo, em plantio direto especialmente, coberto o tempo todo. Ou, mesmo em sistemas onde você entra com uma cultura que exija preparo de solo, por exemplo, uma batata, coisa do tipo, se você não consegue manter o solo coberto o tempo todo, mas manter o solo vegetado o máximo possível. Ah, mas tem regiões onde eu tenho um período de seca longo, eu não consigo manter cultura o tempo todo. Mas, por exemplo, uma braquiária de primeiro ano, ela não seca nem no período da seca, mesmo em condição de sequeiro. Então, você pode deixar a braquiária na época que nenhuma outra cultura consegue crescer lá, para manter o solo com planta viva. Porque a planta viva, ela mantém a microbiota do solo mais ativa, ela mantém nutrientes dentro dela que não estão sendo perdidos por lixiviação ou por fixação, por exemplo, e assim por diante. Então, esses são dois aspectos muito importantes. Diversificar, manter planta viva no solo o máximo possível do ano.
E aporte de matéria orgânica, isso é fundamental. Aporte de matéria orgânica pode ser feito de várias formas, mas a principal e a forma mais fácil é crescendo planta, né? Formando palha e aportando matéria orgânica na área, seja para palhada em plantio direto, seja incorporando essa palhada, por exemplo, se você for preparar para plantar uma batata ou uma outra cultura. Todo esse sistema, todo esse manejo é duradouro, né? O produtor não vai conseguir fazer tudo isso de um ano para o outro, igual o senhor falou. Como a gente também tem trabalhos com o senhor que a gente faz por longo tempo, né? Porque não adianta a gente só fazer no primeiro ano, nos outros anos a gente quer que seja da mesma forma ou algo melhor, né? Então, porque tem produtor que pensa que na primeira vez que você for lá colocar uma braquiária e deixar só aquilo, a gente vai ter um manejo muito bom. E não é exatamente isso que acontece, como o senhor falou na prática, né? Claro, os efeitos eles são vistos, alguns um pouco mais rápido, outros demandam um tempo maior para você conseguir esses efeitos, né? E um aspecto interessante dessa questão de sustentabilidade de sistema, palhada, né, rotação de cultura é o seguinte: normalmente você vê o efeito de um sistema bem conduzido, os benefícios de um sistema bem conduzido, no ano que você tem um problema climático. Né? No ano que você tem uma seca tal, fica muito evidente, principalmente se você tiver um comparativo, né? Aqui eu entrei com a braquiária, aqui não entrei. Aí você entra com soja nas duas, dá uma seca, você vai ver muito claramente o benefício, às vezes, de apenas um ano. Obviamente, se tiver um sistema bem feito, que já está ali a um prazo maior, você vai ver o benefício melhor ainda. Agora, no ano que vai tudo bem, no ano que chove bem, tudo, o clima tá bom, tal, você não vê tanto as diferenças, né? Mas aí é que entra a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é para o sistema se manter, ser resiliente Sim. nos momentos mais difíceis de clima, enfim, especialmente clima, né? Mas praga também, né? Tem muito a ver. Sim. Só um complemento. Sim. Que nós estamos aqui, né, conversando com o pessoal de uma empresa de fertilizantes, mas um aspecto que a gente vê também é o seguinte: quando você tem um sistema bem manejado, mais resiliente, olhando para o solo, um solo mais saudável, mais fértil, você também... O produtor ele tem uma margem de manobra melhor. Por exemplo, num ano de estouro de preço de fertilizante, sim, ele consegue, de repente, até reduzir a adubação e usar um pouco daquilo que ele tem no solo. Ou, às vezes, dependendo da condição, até tirar a adubação de uma cultura sem grandes prejuízos. Enquanto se ele tiver um sistema estrangulado, se ele tirar, ele vai sofrer muito mais, né? Então, esse aspecto também é importante. Muito importante. Agora a gente vai falar sobre o cenário atual das lavouras aqui no Brasil. E eu queria saber como que o senhor enxerga hoje o nível tecnológico das lavouras de café e cereais aqui no nosso país. Nós temos, tanto para café quanto para cereais, nós temos... uma diversidade de níveis tecnológicos muito grande, né? Principalmente para café também. Quando a gente pensa em soja, em milho, eu acho que é um pouco mais padronizado, apesar de a gente ter bastante diversidade. Mas nos dois casos, o Brasil tem um nível tecnológico, assim, tem produtores com nível tecnológico altíssimo, né? Excelentes. O Brasil é o principal produtor mundial de café, é o grande desenvolvedor de tecnologia para café. O Brasil, na verdade, exporta tecnologia de café, de produção de café, né? Pode até, talvez, não exportar tanto assim, ou não ser tão reconhecido como a tecnologia de preparar a bebida ou coisa do tipo, mas para produzir café e produzir café de qualidade, o Brasil é destaque mundial. E tem lavouras muito boas, muito produtivas, né? Então, assim... Agora, temos variação grande, né? Temos produtores pouco tecnificados, às vezes com problema em lavouras, mas, de maneira geral,
tem tido boas lavouras. Nos últimos 2 anos aí, o preço do café tem animado o pessoal a investir nas lavouras. Para cereais, soja e milho nem tanto, né? Tá, pelo que eu ouço, tem sido meio complicado aí a questão do mercado, mas o clima parece que esse ano foi muito bom para cereais, né? Tivemos alguns problemas de seca em algumas regiões no final do ano passado, um pouco, mas não muito, acho que mais aqui para o sul, né? E parece que alguma coisinha de chuva na colheita agora, acho que no centro-oeste. Mas, de maneira geral, acho que esse ano a produtividade vai ser muito boa, né? E você acha que o produtor brasileiro já entende a importância da construção do solo ou você acha que a gente ainda está evoluindo nisso? Nós temos evoluído muito, mas ainda temos que evoluir muito mais. Nós temos produtores que hoje já fazem ou tentam adotar um sistema que roda muito bem, mas ainda temos muito que evoluir, porque ainda... só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm esse número, mas 90%, até mais um pouquinho de 90% dos grãos produzidos no Brasil é soja e milho, ok? Soja é um pouquinho mais de... quase 50-50, né? Em termos de produção. A área de soja é maior, mas o milho tem uma produtividade por área média um pouco maior que a soja. Isso denota que a gente ainda tem pouca rotação, né? Certo? Então, a gente, se 90% é soja e milho, a gente tem pouca rotação. Nos últimos 25 anos, a gente viu no sistema soja-milho, no sistema onde entra essas culturas, né? Uma mudança muito grande. Se a gente pegar 25, 30 anos atrás, o produtor ou ele produzia soja no verão ou ele produzia milho, né? Então, o milho ele era quase todo produzido no verão. Hoje, a gente tem quase todo o milho nosso, acho que 80% praticamente, produzido na segunda safra. E quase 100% do milho produzido na segunda safra hoje, ele é produzido em sucessão à soja de primeira safra. Então, olha a evolução que teve nesse período. A gente saiu de uma condição onde era soja pousio ou milho pousio, basicamente. Hoje a gente produz soja e milho. Esse foi um dos grandes saltos na produção de grãos do Brasil. Conseguir colocar as duas culturas na mesma área dentro do mesmo ano, né? E por incrível que pareça, em muitas regiões, isso fez ambas as culturas, mais a soja, né? Porque quando o milho foi para a segunda safra, a questão climática limita um pouco a produtividade do milho. Mas o milho entrando na segunda safra, em sucessão com a soja, trouxe um grande benefício para a soja. A soja produz mais quando ela é cultivada, quando é soja, milho, safrinha, do que quando é soja pousio, por exemplo. Principalmente em anos que a gente tem problema. Tenho relatos, né? Acho que há uns 2 anos atrás eu estive no Mato Grosso, dando aula para o pessoal lá, de rotação de culturas, inclusive, e mostrando os resultados, e foi muito interessante. O produtor, e era uma região de produção de algodão. Aí eles falaram assim para mim, professor, e naquele ano tinha tido um problema sério de seca. Falei assim, professor, foi muito nítido. A gente tinha soja, após, eu acho que era pousio ou algodão, e algodão quase não deixa palha. E em parte do talhão, e outra parte do talhão tinha sido milho safrinha, e aí entrou soja em tudo. Ele falou assim, deu uma baita de uma seca, a soja onde era algodão ou pousio produziu, onde não tinha palha, né, produziu 8, 12, 14 sacas por hectare, aonde tinha o milho antes produziu 40 sacas por hectare. A única diferença ali foi ter tido o milho produzindo um pouco de palha para manter a umidade no solo e tudo mais. Então, assim, faz uma diferença muito grande, né? Porque às vezes a pessoa que está assistindo, às vezes ela não tem esse conhecimento do impacto real de um solo bem nutrido, né? Então, quais os nutrientes que o senhor vê mais negligenciados hoje, por exemplo, na cultura do café?
No café a gente tinha muito problema de potássio, o pessoal comentava, mas hoje é um problema ao contrário, né? São teores muito altos de potássio no solo. E o teor exagerado de potássio no solo é um problema, porque ele pode causar desequilíbrio. Eu não tenho muitos estudos com isso em café, mas em batata, por exemplo, a gente tem visto muita resposta a magnésio, por desequilíbrio, principalmente por excesso de potássio. Né? Muitas áreas onde o pessoal cultiva, e batata entra muito em área irrigada, Vargem Grande, a região ali de Taquarituba, Itapetininga, o Triângulo, tem áreas onde se cultiva, às vezes, 3 culturas por ano debaixo de pivô, adubações pesadas. Essas áreas normalmente cultivam batata, às vezes entra outras culturas que recebem altas doses de fertilizantes, né? Por exemplo, cebola, cenoura, alho, enfim. E aí você vai tendo níveis muito altos de nutriente no solo, fósforo, potássio, chegando ao ponto de ser excessivo, de causar desequilíbrio. Né? Então, aí você tem que partir para a questão de balancear isso. E no caso do potássio, a grande questão é com o magnésio. Né? Excesso de potássio causa deficiência de magnésio, mesmo que o magnésio esteja ali num teor que você até, né, a gente até imaginaria que seria suficiente, mas ele a absorção é inibida e aí pode gerar um problema. Em café, isso também acontece, porque café é uma cultura que, na verdade, o potássio é um dos nutrientes mais exportados da área pelas culturas, pela colheita. E no café também é um dos nutrientes mais exportados. É muito próximo ali do que se exporta pelos frutos, né, de nitrogênio. Mas o potássio, na maioria dos solos, ele não se perde tanto quanto o nitrogênio. Então, acaba acumulando se você trabalha com adubações pesadas. Né? Eu acho que ainda hoje, de maneira geral, o nutriente mais problemático é nitrogênio em café. Né? Você vai ver mais falta de nitrogênio, mais fome de nitrogênio. Talvez em alguns casos de fósforo, principalmente em áreas onde o produtor não fazem uma boa adubação orgânica em café. Mas é muito variável, tem situação, né, das mais diversas. E você acha que é isso que mais limita hoje a produtividade ou você acha que tem um outro fator? Isso tem mudado muito também na cafeicultura, mas um fator, a gente está próximo aqui ao sul de Minas, né? Um fator importante ainda em muitas áreas é a questão de conservação e qualidade de solo em café. Né? A gente vê café muito em áreas declivosas. Se o produtor não faz uma cobertura vegetal da entrelinha, não cuida desse solo, isso, de maneira geral, limita muito a produtividade da cultura, a vida útil da cultura. Então, isso é uma coisa que tem melhorado muito, né? Eu me lembro, minha família era produtora de café quando eu era criança. Eu me lembro que, naquela época, tinha que deixar a entrelinha limpa. Essa era a ideia, era a coisa, né? mais linda. Isso mudou, a gente já sabe que hoje se cultiva, né, braquiária, outras plantas, mantendo, e aí volta o mesmo princípio que eu falei lá para cereais, manter o solo com planta viva o máximo possível. Hoje tem alguns produtores de café que eles não tiram continuam com planta viva na entrelinha mesmo na colheita. Eles apenas roçam, por exemplo, a braquiária bem baixinho, colhem o café. Depois que colheu, começa a chover, ela já rebrota novamente. Então, isso é fantástico. Isso tem um efeito muito grande em termos de produtividade e sustentabilidade, né, do solo e da lavoura em si. Sim. E o que mais faz diferença para a gente alcançar aí um enchimento, uma qualidade, para o produtor que está acompanhando ter uma ideia? Tem a questão nutricional, Sim. Então tem uma boa disponibilidade de nutriente. Veja, um nutriente que é muito importante para enchimento de grãos de café é o potássio. Sim. E, obviamente, o nitrogênio. Porque se faltar nitrogênio também na fase de enchimento, o pessoal tem muita ideia de que nitrogênio é para crescer, né, ramo. Realmente, é para crescer ramo. Mas começa a faltar enchimento na hora de granar os frutos, né, na frutificação, a planta começa a mover o nitrogênio das folhas
dos ramos para os grãos e aí ela começa a perder folha. Aí você chega aquele café lá próximo da colheita, o café pelado, né? E às vezes não enche direito, começa a ter seca de ponteiro e tudo mais. Isso é um problema. E para café isso é importante porque é o seguinte, pode até não afetar tanto a produtividade daquela safra, mas deixa a planta extremamente depauperada para a próxima safra. Em alguns casos, lavouras mais novas, tal, se a carga for muito grande e o manejo não for adequado, você chega a ter morte de planta, né? É um aspecto importante. Então, nitrogênio é importante, potássio é importante, os micros são importantes, mas a questão de um solo saudável é o principal, né? Por quê? Porque, principalmente quando a gente pensa em café sequeiro, que é a grande maioria do café, das lavouras de café no Brasil, você tem um solo saudável, onde a planta tem um sistema radicular bem desenvolvido, você tem matéria orgânica, você tem uma cobertura vegetal na entrelinha, esse café vai ficar mais resiliente, por exemplo, à seca, enfim, questão de doença é um aspecto importante também. Por exemplo, se você não controlar a doença foliar em café, ele vai perder folha, e sem folha não vai encher bem o grão. E aí entra num ciclo vicioso, né? Prejudica a próxima safra. Tudo isso. Uma curiosidade que muitas vezes o pessoal em café, isso é interessante, né? O pessoal não se atenta muito, é o seguinte. A planta de café, de maneira geral, ela só aborta fruto na fase inicial do desenvolvimento dos frutos. Quando o fruto está ali chumbinho, um pouquinho mais. Depois que o fruto já cresceu, ele ainda tem que ser enchido, né? Tem que ser granado. Mas depois que entra nessa fase, a planta de café normalmente ela não aborta mais o fruto. Ela tenta a todo custo encher aqueles frutos. Se ela tem uma carga muito grande e alguma coisa falta água, falta nutriente ou falta assimilado porque ela perdeu folha, por exemplo, por ferrugem ou outra coisa, ela chega ao ponto de abortar as folhas para mandar o que está na folha para o fruto para tentar encher o fruto. E aí é que acontece a tal da seca de ramo. A planta, na verdade, eu vou usar um termo aqui que não é o correto agronomicamente, mas a planta ela chega se suicidar de certa forma, ou pelo menos parte dos ramos, na tentativa de salvar o enchimento dos frutos, né? E isso depaupera demais a planta de café, né? Depaupera demais. A gente vai falar agora de nutrientes do solo. A gente sabe que o iorim, ele é rico em fósforo, né? E o produtor que às vezes compra o nosso produto ali e aplica o fósforo no solo, ele não sabe o que acontece ali de imediato. O que acontece nos primeiros dias quando ele aplica ali o fósforo no solo? Não, de modo geral, e aí não falando especificamente do iorim, Sim. Talvez do iorim vocês podem falar até melhor do que eu, mas de maneira geral o fósforo ele vai se solubilizar ali com a ação da água no solo e até de ácidos, né, orgânicos que existem no solo, ele vai se solubilizar e esse fósforo, parte dele fica na solução do solo. Lembrando que o fósforo tem um movimento muito pequeno no solo, né? Ou muito lento no solo. E aí está a questão do local de aplicação, né? Então, por exemplo, se você aplicar o fertilizante fosfatado só na superfície, basicamente ele vai ficar ali só na superfície. Ele não vai caminhar no solo como acontece com o nitrogênio, relativamente bem até com o potássio, com o boro. E aí ele vai ficar na solução do solo e essa parte que fica na solução do solo vai ser absorvido, vai ficar à disposição, né, da absorção pelas raízes da planta. Parte do fósforo já começa a ser fixado, né, principalmente nos colóides, né, do solo, principalmente na argila do solo. E esse fósforo que é fixado, dependendo do ponto que ele chega da fixação, ele não volta mais para a solução do solo. Então, a gente até considera esse fósforo perdido, apesar dele continuar ali no solo, porque ele fica numa forma em que as plantas não conseguem mais retirar ele, absorver ele.
E isso é muito rápido. Nos nossos solos, principalmente solos mais argilosos, isso acontece muito rápido. E por isso que para muitas culturas, ou talvez para a maioria delas, o fósforo, apesar de não ser o nutriente mais absorvido, ele é, em muitos casos, o nutriente mais aplicado, né? Por exemplo, você vai, a não ser que você já tenha um solo muito fértil, mas você vai numa lavoura de soja, normalmente a dose de fósforo é a maior, ou talvez perde para potássio. Você vai numa lavoura de milho, normalmente a dose de fósforo é bem boa, às vezes perdendo apenas para o nitrogênio, né? Você vai numa lavoura de batata, é claro, quase sempre o fósforo é a maior dose. Mas ele, na verdade, os nutrientes mais absorvidos são o nitrogênio ou o potássio, dependendo da cultura, mas os dois de longe, os mais absorvidos. Depois vem o cálcio, aí depois é que vem o fósforo, muito parecido com o magnésio e o enxofre, né? Ou seja, em quantidades bem menores. Em batata, só para você ter uma ideia, em batata, uma lavoura de batata normalmente ela absorve de 10 a 15 vezes mais potássio do que fósforo, que a planta absorve. Mas na grande maioria das vezes se aplica mais fósforo do que potássio. Por quê? Porque o fósforo acaba sendo muito fixado, boa parte dele. E porque algumas plantas, como a batata, por exemplo, tem um sistema radicular relativamente curto, ela tem uma capacidade de absorção de fósforo não muito boa. Outras culturas têm uma capacidade maior. Voltando lá à questão da braquiária. A braquiária, para isso, é uma planta ótima, porque ela tem um sistema radicular muito denso, ela consegue absorver formas de fósforo menos disponíveis para outras culturas, e se a braquiária absorve esse fósforo, e você depois desseca essa braquiária e retorna a palhada, esse fósforo vai ser reliberado para o solo, ou seja, esse fósforo vai ficar mais tempo livre da fixação nos colóides do solo, né? Então, veja, William, foi uma resposta extremamente longa, mas eu só falei parte do que acontece com o fósforo no solo, ok? E quando a gente compara fontes diferentes, o que muda no campo? É a quantidade disponível ou é a forma como esse fósforo vai sendo liberado ao longo do tempo? Ambas as coisas, e depende da fonte, né? Depende da fonte. Porque a forma que o nutriente, né, o fósforo, por exemplo, está na fonte, muda a forma que ele vai ser disponibilizado. Depois que ele chega ali na forma de na forma de íon ali, né, fosfato no solo, aí ele passa a não ter praticamente diferença. Mas a liberação dele da fonte é diferente. Quando comparamos fontes diferentes, o que muda no campo? Se é a quantidade disponível ou é a forma que esse fósforo vai sendo liberado ao longo do tempo? Então, e aí é o seguinte, então ambas as coisas. Então, a quantidade também é importante. Veja, se você aplica a mesma quantidade, se você tem lá uma fonte que tem, por exemplo, 30% de fósforo, a garantia é 30% de P2O5. Você tem uma fonte que a garantia é 15%, por exemplo, mas se você aplica mais dessa para estar aplicando a mesma quantidade de fósforo da garantia, o que vai mudar, talvez, é a quantidade disponível naquele momento, né? Então, se você tem uma fonte que protege esse fósforo e libera ele mais gradualmente, você vai dar um tempo maior, né, de oportunidade para a planta absorver. Se esse fósforo é solubilizado tudo imediatamente, você vai ter uma disponibilidade maior de fósforo para a cultura inicialmente, mas lá na frente você pode ter menos fósforo disponível porque a fixação vai ocorrer mais rápido. Então, explicando de forma genérica, né, é isso que acontece. Agora, por exemplo, a gente tem fertilizantes fosfatados organominerais, né? Organomineral, quando você tem um fertilizante organomineral, parte do fósforo vai estar na forma orgânica. Então,
a liberação, a disponibilização desse fósforo no solo vai ser diferente. A ação da matéria orgânica também vai ser diferente, vai proteger esse fósforo. Ou pode até auxiliar, em alguns casos até ajudar a liberar alguma forma de fósforo que já estava no solo, numa forma menos disponível, numa forma um pouco mais disponível e assim por diante. Então a gente vai sair do fósforo e, olhando o solo como um sistema, a gente vai entrar agora em cálcio e magnésio. Professor, qual o papel do cálcio e do magnésio além da correção de acidez? Aí tem um ponto importante, né, William? O cálcio, quando a gente aplica calcário, que é a principal insumo utilizado para a correção de acidez do solo, o cálcio e o magnésio, na verdade, eles não corrigem a acidez do solo. Quem corrige a acidez é o carbonato, né? Então, o calcário ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. O carbonato é que vai reagir no solo com a água, liberar as hidroxilas, que vai mudar o pH do solo, aumentar o pH e elevar, corrigir a acidez propriamente dita. E vai reagir também, a hidroxila vai reagir com o alumínio e vai tornar esse alumínio não trocável, vai neutralizar esse alumínio. Esse alumínio não vai ser mais absorvido pelo sistema radicular e não vai agredir o sistema radicular da planta. Isso é um ponto. O cálcio e o magnésio são extremamente importantes, são nutrientes extremamente importantes. O cálcio ele é um nutriente fundamental para divisão celular e para a formação de membrana e parede celular. E na planta, o cálcio tem um comportamento que é muito diferente do comportamento da maioria dos nutrientes. O cálcio ele é imóvel no floema. Então, o cálcio ele só se movimenta da planta, basicamente, do ponto de absorção para o ponto de transpiração da planta. Então, a planta transpira pela folha, absorve cálcio pela raiz. Então, o cálcio ele só vai lá da ponta da raiz para o caule, para a folha e para o fruto. Batata, por exemplo, que é o tubérculo, que é como se fosse a ponta de um ramo, chega pouco cálcio no tubérculo porque praticamente não tem esse movimento, né? E como ele não volta pelo floema, o amido que está sendo mandado lá para o tubérculo, os açúcares, eles vão pelo floema, mas o cálcio não vai pelo floema. E mesmo no sistema radicular, esse movimento é importante, porque o que acontece? Se eu tenho uma porção do solo aqui que tem cálcio, o sistema radicular está crescendo. E aqui embaixo eu não tenho cálcio, vamos pegar um solo hipotético, rico em cálcio e sem nada de cálcio. O sistema radicular ele vai crescendo, aonde tem cálcio. Se uma das raízes, por exemplo, ela entra na região onde não tem cálcio, a gente poderia pensar assim, mas aquele monte de raiz que tem ali onde tem cálcio vai absorver e vai mandar cálcio para aquela raiz crescer aonde não tem cálcio. Isso não acontece, porque o cálcio nunca vai nesse sentido, entendeu? Da base para a ponta. Então, sempre tem que ter cálcio aonde a raiz está crescendo. Raiz de planta não cresce aonde não tem cálcio. Então, a questão, quando a gente pensa em correção de solo, pensa em cálcio e correção de solo, e aí talvez nesse aspecto o gesso seja uma ferramenta importante, colocar cálcio em profundidade, é porque sem cálcio não tem crescimento radicular. Então, se eu tenho uma boa quantidade de cálcio na superfície, mas não tenho em profundidade, o sistema radicular vai ficar concentrado na superfície, né? Então, esse movimento é importante. Com relação ao magnésio, como eu falei antes, o magnésio é um nutriente fundamental, é parte da clorofila, fundamental para a fotossíntese, para transporte de fotossimilado na planta, tem uma série de funções, é ativador de um monte de enzima. As plantas, de maneira geral, não precisam de muito magnésio, mas se faltar, ela vai ter problema, a planta não vai produzir bem. E o magnésio ele é muito influenciado por outros nutrientes. Por exemplo, se tiver muito potássio, há inibição na absorção de magnésio. Por quê?
Porque nas células da raiz existem transportadores específicos de potássio e transportadores não específicos que absorvem tanto potássio quanto magnésio. Se você tem um equilíbrio entre potássio e magnésio no solo, ou na solução do solo, vai entrar mais potássio, porque tem os específicos, e também um pouco de magnésio, no não específico. Mas a planta normalmente precisa de muito mais potássio do que o magnésio. Só que se você tiver muito potássio, proporcionalmente ao magnésio, ou seja, desequilibrado para o lado do potássio, a planta vai absorver só potássio pelo específico e quase só potássio também pelo não específico. O magnésio não consegue ser absorvido. Então, isso gera deficiência. Esse é um problema sério. Então, essa questão do equilíbrio entre o potássio e o magnésio é fundamental. Esse é um dos aspectos, né? Mas, por exemplo, ter potássio em profundidade também é importante para o sistema radicular que está lá embaixo absorver. Potássio é magnésio, né? Magnésio é um nutriente que ele, por exemplo, se você faz gessagem, né, aplica sulfato de cálcio em quantidade grande, sem aplicar calagem, por exemplo, que é fonte de magnésio, você pode causar um desequilíbrio, porque você pode mover, né, muito do magnésio para camadas mais profundas, porque o sulfato se liga ao magnésio, leva para baixo e pode causar um desequilíbrio aqui em cima. Tudo é questão de equilíbrio, né? Então, calagem, gessagem é importante, equilibrar o magnésio e o potássio é extremamente importante e assim vai. E um tema que está ganhando bastante espaço agora atualmente é o silício. Na opinião do senhor, ele já é considerado como um elemento benéfico ou ele caminha para o essencial? William, eu não sei como é que está aqui no Brasil. Até onde eu sei, a legislação fala que ele é um elemento benéfico, mas eu vi uma publicação recentemente, se eu não me engano, foi no começo desse ano, que algum organismo, eu não sei se foi internacional ou de algum país, dos Estados Unidos talvez, já considerou o silício como um nutriente. Isso é recente. A gente até participou de um congresso de silício que o debate foi sobre isso, né, Matheus? Exatamente isso. Que eles vêm pesquisando cada vez mais e queriam trazer mesmo... Então, parece que eu acho que é um organismo internacional, eu não vou lembrar agora qual, parece que bateu o martelo que o silício é nutriente. No Brasil ainda é considerado como um elemento benéfico, né? Não essencial ainda. O silício tem muitas respostas. Vocês conhecem bem, né? Mas se vocês pesquisarem, tem um monte de trabalho científico comprovando, né, os benefícios do silício para vários tipos de planta. Algumas plantas mais, outras menos, né? Algumas plantas acumulam mais silício, outras menos, enfim. Mas normalmente, e aí talvez estava a grande dificuldade de considerar o silício um nutriente, é que na grande maioria das vezes o efeito do silício, o efeito positivo, né, do silício é quando a planta passa por algum tipo de estresse. Aquela velha história, quando está tudo bem com a planta, parece que o silício não faz falta. Mas se você tiver uma planta sem silício e ela tiver um estresse, ela sofre mais do que uma planta suprida com silício. Seja estresse hídrico, estresse por calor, tem vários trabalhos, né? Por calor, estresse biótico, né? Por praga, doença e assim vai. Radiação ultravioleta. Na prática, o senhor observa em culturas como café, cereais e batata. Como que o senhor observa o silício? Hoje no Brasil, de modo geral, eu vejo pouco uso de silício. Quando eu falo pouco uso, no sentido assim, poucas vezes eu vejo o produtor usando um produto por causa do silício, né? Ou seja, não, eu vou aplicar isso aqui por causa que eu estou fornecendo silício. O que eu vejo muito é o uso de alguns produtos, por exemplo, alguns silicatos, que o silício vai indiretamente.
Alguns produtores já reconhecem os benefícios e até às vezes optam por esses produtos por causa também do silício. Mas o uso especificamente do silício é pouco. Agora, como eu voltei a falar, né? O grande problema, hoje em dia não tenho trabalhado tanto com silício, mas já fiz vários trabalhos com silício nessas culturas, inclusive em café, em cereais e em batata, com resultados positivos. A grande questão, inclusive com fontes de silício para aplicação via foliar, né? A grande questão do silício é a fonte, né? Porque no solo nós temos muito silício, né? É um dos elementos mais presentes no solo. A questão é que quase nada do silício que está no solo é um silício disponível para a planta, que a planta consegue absorver. E muitas das fontes de silício praticamente também não tem silício disponível na forma que a planta consegue absorver. Essa é que é a questão. Então, essa questão de fonte, quando se pensa em silício, é fundamental. Quando você usa uma grande quantidade, por exemplo, você aplica lá 2 toneladas de um silicato de potássio por hectare, eu não sei quanto vai ter de silício ali, mas eu creio que quase 1 tonelada de silício, não é? Geralmente é 25%, 250 quilos por 250 quilos. 500 então, quilos só de SI, né? É uma grande quantidade, né? Sim. 500 quilos de silício por hectare. Pode ser que ali dentro desses 500 quilos tenha uma quantidade pequena na forma disponível que essa planta... E aí entra a questão do sistema, né? Se só aplicar o silício daquela forma, pode ser que não tenha quase nada disponível para a cultura. Mas se você aplica esse silício, tem uma boa rotação de cultura, uma boa matéria orgânica, uma boa microbiota do solo, com o tempo, parte desse silício vai ficar disponível para as plantas absorverem. E, na verdade, algumas plantas acumulam muito silício, como arroz, cana-de-açúcar, né? Mas algumas plantas, uma quantidade pequena de silício, às vezes, desde que na forma que a planta absorve, pode fazer uma grande diferença, né? A gente tem trabalho, por exemplo, em batata ou mesmo em café, demonstrando que a aplicação na casa de gramas de silício por hectare causa benefício na cultura. Mas, de maneira geral, esses benefícios eles são aparentes quando a planta passa por um estresse, ou deficiência hídrica, ou ataque de doença, alguma coisa, né? E esse efeito do silício, a gente vê ele mais na planta ou a gente consegue ver algum efeito desse silício, por exemplo, no solo? Porque a gente, às vezes, ouve falar de alguns trabalhos. O mais famoso, acho que é ele da lagarta, né? Do aparelho bucal desgastado após se alimentar de uma planta rica em silício. Mas no solo, a gente tem algum efeito desse silício? Alguma competição, por exemplo, inibição de algum elemento? Tem alguns trabalhos que já demonstraram que o silício, porque ele fica na forma, né, iônica, na forma de ânion, né, negativo, ele pode ocupar alguns sítios ali do solo, né, de adsorção, e com isso deixar mais fósforo disponível. Né? Então, há uma competição pelos sítios de adsorção do fósforo nos colóides do solo, que é diferente da absorção pela planta que a gente estava falando antes. Então, isso é uma coisa, basicamente, no solo que eu tenho conhecimento, é basicamente isso. Mas mesmo isso não é algo assim muito claro, né? Tem alguns trabalhos que mostraram tal, mas ainda precisa de mais estudos para entender melhor, dependendo da forma que esse silício é aplicado, da disponibilidade de fósforo no solo e tudo mais. Mas tem trabalho que mostra isso. Agora, tem trabalho também que mostra que dentro da planta, quando o silício é absorvido, ele muda o metabolismo de alguns nutrientes, inclusive do fósforo. Então, ele faz a planta utilizar mais eficientemente aquele fósforo que ela absorveu quando ela é nutrida com silício também. O senhor acredita que a agricultura ainda subestima o silício? Com certeza. No Brasil, muito, né? Porque, como eu falei antes, a gente ainda tem poucos produtores que
usam silício, né, pelo silício. Eles usam silício indiretamente, né? Às vezes, em alguns casos, até sem saber que está aplicando silício. No Brasil é muito subestimado. E o potássio, né? A gente vai falar do potássio agora, das rochas lá de Poços de Caldas. O potássio que muita gente trata como simples, mas quando a gente entra no solo tropical, a história complica bastante. E aqui no Brasil tem um ponto interessante, o uso das rochas de fonte de potássio, principalmente aqui no Planalto de Poços de Caldas. Quando a gente fala de potássio no solo, ele não está só em uma forma. Como essa dinâmica funciona na prática, professor? É algo bem complexo, né, para um podcast. Mas... Seria uma lousa, um slide. Aí entra na fertilidade, na química de solo, né? Mas, enfim, quando a gente aplica um sal, por exemplo, mais solúvel, como o cloreto de potássio, basicamente vai ocorrer uma dissociação entre o cloro e o potássio. Esse potássio K+, e aí o potássio no solo ele é o K, né? Com carga positiva, ele vai se ligar, a maior parte dele vai se ligar às cargas negativas ali dos colóides do solo e vai ficar na forma trocável. Esse potássio pode também, parte dele, uma parte menor, migrar para uma forma não trocável. Na verdade, o potássio na forma não trocável no solo é principalmente aquele potássio originário dos minerais já do solo, né? Que eles ficam dentro das camadas lá dos minerais, enfim. Vamos voltar lá para as aulas de geologia, né? Mineralogia. E o potássio que não fica ligado às cargas do solo, que fica na solução, ele fica mais susceptível a perdas por lixiviação. Isso acontece principalmente em solos mais pobres em matéria orgânica e com menor teor de argila, né? Solos mais arenosos. Então, em alguns casos, a gente pode ter perdas importantes por lixiviação, dependendo da dose de potássio aplicado, da quantidade de chuva que ocorre e tudo mais. E aí tem um detalhe, né, que muitas vezes o pessoal às vezes não se atenta, né? Inclusive por até de certa forma um erro da nossa forma de expressar, né, o nutriente no fertilizante. Por exemplo, a maioria das pessoas, a maioria dos produtores não sabem quanto que 1 quilo de cloreto de potássio tem de potássio e de cloreto, né? Quando você faz essa pergunta, quanto tem 1 quilo de cloreto de potássio, tem quanto de potássio? O pessoal fala 60%. É 60%? Não, de né? K, não. É 60 de K2O, mas na verdade o que tem ali é K e Cl, né? Potássio e cloro, não tem o O. Sim. Se você fizer a correção desse valor, na verdade você tem mais ou menos 50% de K e mais ou menos 50% de cloro, né? Essa é mais ou menos a proporção. Varia um pouquinho aí, mas é mais ou menos isso. Mas a pessoa fala assim, não, tem 40% de cloro e 60% de potássio, mas não é. Então, veja, quando você aplica 100 quilos de cloreto de potássio, você está aplicando mais ou menos 50 quilos de cloro, né, por hectare. E isso, dependendo da dose, da frequência, o cloro também é um nutriente que perde bastante, né, por lixiviação, mas isso pode causar problema, apesar dele ser um micronutriente requerido pelas plantas, é requerido numa quantidade muito pequena, e ele em excesso pode ser, inclusive, tóxico para as plantas. Né? E quando entra em fontes minerais menos solúveis, como essas rochas que a gente falou, o que muda no comportamento desses nutrientes, professor? Veja, não é muito a minha área essa parte de química ou mineralogia desses fertilizantes no solo, mas essa solubilização não é tão rápida, né? Quando você aplica cloreto, choveu ou irrigou, é praticamente imediato todo o potássio está liberado. Se você aplica
um Potacil Ecocil, isso vai sendo liberado gradualmente, porque mesmo ele sendo moído muito fino, ainda tem um mineralzinho ali, uma partículazinha do mineral, que esse potássio está lá junto com o silicato, né? E ele tem que se dissolver. Essa dissolução é algo bem complexo no solo. E aí envolve uma série de coisas. E aí é que a questão dos ácidos orgânicos entra muito fortemente. Então, por exemplo, matéria orgânica do solo, micro-organismo do solo e os exudados das raízes de planta têm uma ação importante em ajudar a essa liberação. Coisa que o potássio do cloreto, por exemplo, não precisa, né? É a liberação totalmente imediata. Agora, sim, veja, se você tem um solo muito pobre em potássio, você precisa de uma quantidade grande e, de certa forma, imediata de potássio. Então, se você coloca, dependendo da dose, você coloca numa forma que tem uma liberação mais lenta, vai faltar potássio para a cultura, né? Esse é um aspecto importante. Então, a questão aí, de novo, de equilibrar, né, a fonte, a disponibilização de cada fonte e tudo mais, é um aspecto extremamente importante. Mas também a questão assim, eu vou aplicar, por exemplo, numa lavoura de batata, eventualmente você pode ter necessidade de aplicar mais de 300 quilos de K2O por hectare. Se você aplica isso de uma vez, numa forma totalmente solúvel e concentrado, você tem um boom de potássio ali, né? Até esses dias eu estava fazendo uma conta de padaria lá. Cada 100 quilos de K2O que você aplica por hectare, se a gente considerar que você está fertilizando metade do solo na camada de 0 a 20, em vez de você fertilizar a camada inteira, como é mais ou menos concentrada a adubação, você está fertilizando metade dessa camada. Cada 100 quilos aumenta, se eu não me engano, 2 milimol de carga de potássio por decímetro cúbico. Então, se você aplica 300 quilos, você aumenta, se eu não estiver enganado, 6 milimol. Então, por exemplo, se você parte de um solo que já tinha 3 milimol e você aplica 300 quilos de K2O de uma vez, você vai mandar ali na região de crescimento radicular da cultura, você vai mandar esse potássio de 3 para 9, 10 milimol. E aí que entra a questão do equilíbrio, né? Aí você olhou para a análise de solo lá de antes do plantio, você viu que estava 3 o potássio, sei lá, o magnésio está 9 ou 10. Ah, beleza, tá bom, né? Então tem 1 de potássio para 3 de magnésio, uma relação interessante. Aí você aplicou os 300 kg de K2O, mandou para 9 e 10 o potássio e o magnésio continuou 9, aí está 1 para 1. Essa relação já não é mais boa se você não complementar o magnésio, e aí entra no desequilíbrio. Que, na verdade, quando a gente fala de adubação, nutrição de culturas, isso é uma coisa que eu percebo que muitos produtores, até mesmo técnicos, têm uma certa dificuldade. A gente é treinado a olhar a análise de solo de antes do plantio, fazer um cálculo e aplicar. Mas eu acho que a gente tem que passar a tentar e imaginar, ou talvez a gente fazer alguns trabalhos para monitorar como que é a disponibilidade de nutriente depois que você fez a adubação ali no solo. Você está alterando ali momentaneamente, né? Exatamente. Porque em muitos casos a adubação gera desequilíbrio. Pode parecer até clichê, mas uma frase importante é o seguinte: dose alta de adubo pode ser tão problemática ou até mais problemática do que a falta de adubo, entendeu? Isso é um aspecto, né? Em algumas culturas você vê, por exemplo, em alho, eu já vi o pessoal falando que aplica até 2.000 quilos por hectare de P2O5, né? O que isso causa? Será que realmente é necessário? Sei lá. E em sistemas mais intensivos, o senhor acha que faz sentido trabalhar com essas fontes pensando em construção de fertilidade? Eu acredito que sim, mas eu acho que aí tem que ter
a seguinte estratégia. Ou você já parte o uso dessas... Vamos pegar a fonte potássica de liberação gradual aí, ou de liberação mais lenta, como é o Potacil e o Ecocil. Eu acho que você ou tem que partir de um nível de potássio no solo já um pouco mais alto para utilizar somente essas fontes, ou utilizar ela parcialmente para você fornecer o que a cultura precisa via uma fonte mais solúvel naquele momento e trabalhando com essas fontes pensando num médio e longo prazo, para aí sim construir. Eu acho que para construção é muito interessante. Tem uma possibilidade. Mas tem que tomar cuidado, né, para não deixar faltar, porque se a cultura precisa de bastante e não tem no solo, ele não vai conseguir suprir aquela quantidade. Nós estamos com uns trabalhos lá, e é uma coisa que acho que eu já comentei mais na parte inicial, é que é o seguinte: a gente tem aplicado durante vários anos, né, estamos chegando já, tem experimento 5 anos, a gente percebe o seguinte: a gente aplica a mesma dose de potássio, a produtividade é igual ou até tendendo a ser superior, aonde entra com essas fontes de liberação gradual, como o Ecocil e Potacil, em comparação com o cloreto, por exemplo, de potássio. Porém, o teor do solo ele é mais baixo. Aonde que está esse potássio? Que forma que esse potássio está? A gente vai ter que tentar verificar isso, né? Por que a cultura... Então, aí eu fico pensando, por que a cultura está produzindo até melhor aonde está, se tem menos potássio? É porque não está faltando potássio? É porque onde eu aplico cloreto, o potássio tem excesso já e está causando desequilíbrio? Ou é porque onde eu aplico o cloreto, apesar de disponibilizar mais potássio, ele está causando algum outro problema? Desequilíbrio, igual o senhor tinha comentado. Então, pode estar acontecendo várias coisas, né? Mas não é algo simples, né? E eu acredito que vocês da Iorim têm enfrentado isso muito, é o seguinte: essa é a grande questão dos produtores, né? O produtor aplica um produto, faz análise de solo no ano seguinte e não vê no solo o teor, ele já... Sim. Me assusta. Fica assustado. Mas é muito interessante, você vê, a gente está fechando agora um ciclo de 5 anos. A tendência quando você faz a soma das produtividades dos 5 anos, já é maior onde usou essas fontes à base de rocha moída, em comparação ao cloreto. Uhum. Eu só não sei explicar por quê. A gente simplifica demais o potássio como algo imediato, quando na verdade ele está em constância dinâmica no solo. É exatamente isso que você falou. A gente simplifica e, na verdade, ele tem toda uma dinâmica, né? Tem todo um ciclo do potássio ali no solo, né? Ciclagem, liberação. Potássio pode ir para a forma não trocável. Tem um negócio muito interessante. A gente tem algumas áreas lá na faculdade e, às vezes, a gente... Como é área experimental, né? Às vezes você coloca lá um milho com braquiária, depois colhe o milho, aquela braquiária fica, e aí, às vezes, não dá certo no ano seguinte de montar um experimento ali, e aí a braquiária, às vezes, fica lá 2, 3 anos. Aí depois você vai lá e... sei lá, de tempos em tempos você vai lá e roça essa braquiária, a palhada fica ali, decompondo e tal. Depois você vai lá e faz uma análise de solo na camada de 0 a 20, onde está essa braquiária, normalmente o potássio está lá em cima. Isso demonstra, por exemplo, a capacidade que ela tem de manter o potássio, ou até trazer potássio lá de baixo para a camada superficial, pela ciclagem desse potássio. Então, essa questão da forma e das perdas de potássio no solo, ela é muito influenciada pelo sistema e pelo tipo de planta que você tem. É muito influenciado. Você pode aplicar 300 kg de potássio aqui e cultivar 2 safras de grão num solo mais arenoso e depois ele ter desaparecido totalmente porque exportou e se perdeu. Você pode aplicar a mesma dose,
mas num solo mais vivo, com planta ciclando esse material, e ele, boa parte dele ainda continua ali disponível no solo, né? Na pergunta anterior, o senhor pincelou um pouquinho sobre resposta imediata. Se a gente juntar tudo que a gente falou aqui de fósforo, cálcio, magnésio, silício, potássio, fica claro que o ponto não é só nutriente, mas como ele se comporta no sistema ao longo do tempo. E aí entra uma questão importante. Estamos manejando fertilidade pensando no sistema ou na próxima safra? Esse é o grande problema na maioria dos casos. Na maioria dos casos é pensando só na próxima safra, né? Na verdade, obviamente que do ponto de vista técnico, quando a gente fala, parece que a gente está criticando o produtor, né? E é importante deixar claro que não é uma crítica ao produtor. O produtor, na verdade, está, na grande maioria das vezes, ele está sempre tentando sobreviver, né? Só que nessa tentativa de sobreviver, muitas vezes ele opta por manejos, por escolhas, né, que não são as melhores do ponto de vista técnico, principalmente do ponto de vista do médio e longo prazo. Por exemplo, às vezes você vê produtor... Eu já vi casos como esse, por exemplo, trabalho com a cultura do feijão também. Do ponto de vista da agronomia, você pensar em plantar um feijão depois de feijão é algo assustador, não é? Mas eu já vi produtor fazer isso. Por quê? Porque o feijão estava com o preço muito bom, ele não tinha uma outra área, enfim. Ele pode fazer 2 safras de feijão na sequência. Então, essas escolhas, muitas vezes, ela é tomada com base em questão financeira, enfim, de oportunidade e tudo mais. Mas, principalmente o produtor que tem área própria ou arrendamento de longo prazo e quer ter sustentabilidade ao longo do tempo, ele tem que pensar no sistema como um todo. Pensar na saúde do solo, na construção de perfil, pensar que nem todo ano vai ser com clima bom, e tudo mais, porque tudo isso influencia muito, né? E de novo, às vezes o produtor faz um negócio que não é a melhor opção e dá tudo certo naquele ano, mas isso não significa que vai ser assim todos os anos, inclusive nos anos ruins, né? Sim. E como que o produtor pode perceber que está construindo fertilidade de fato, além da análise do solo? Como ele pode perceber? Na verdade, ele vai perceber nas colheitas dele, provavelmente, né? Tendo mais estabilidade, aumento de produtividade e assim por diante. A análise de solo, a análise de fertilidade do solo, também é um indicativo. Hoje em dia tem surgido outras análises aí por exemplo, as análises de enzimas, né, de solo, que o pessoal chama de bioanálise, né, do solo, ou saúde do solo. A saúde do solo é um termo mais amplo, né, que envolve vários aspectos, desde física, microbiologia, fertilidade, química e tudo mais. Mas essas análises têm surgido. Já vi vários produtores pedindo para fazer análise microbiológica do solo, né? Para ver que tipo metagenômica, que tipo de micro-organismo que tem. Não é uma área que eu atuo muito, mas, na minha opinião, esse tipo de análise ainda nos falta base para interpretação, né? Porque você faz uma análise de metagenômica do solo, mas e aí? O que aquilo exatamente quer dizer? E o que o produtor tem que fazer com base naquilo? Isso a gente tem a análise, mas não temos as respostas ainda, né? Até mesmo na Bioas, né? Tem muito produtor que pede pra gente, né? Por causa dos programas que a gente tem dentro da empresa, então a gente vai nos produtores falando sobre análise, só que às vezes a gente não consegue acompanhar de perto, de enviar esse resultado pro produtor. A gente simplesmente envia e tenta fazer uma explicação. Só que o produtor não entende. Mesmo tendo simplificado, né? Parâmetros da Embrapa, né? Mas aí são análises também que precisam ser bem mais explicadas para o produtor entender, né? É bem complexo isso, Sim. né? A parte de fertilidade do solo, a maioria dos produtores tem uma noção boa, né? Olha, tem as referências Sim. ali, mas essa parte ainda
é bem delicado. E o que eu percebo, por exemplo, no caso da BIOS também, é que ela é comparativa, na verdade, né? Então, por exemplo, você tem um solo aqui, aí você tem uma parte do talhão aqui onde você fez um manejo ao longo dos anos bem melhor, maior aporte de palha, rotação de culturas e tal, e você coleta aqui, você consegue ver a diferença. Mas não significa que os valores dessa área devem ser os mesmos numa outra área que também está bem manejada, entendeu? Então, essa questão de ter referência para comparação é que é a grande dificuldade, né? E a gente sabe que no solo, no campo, né, acontecem erros muito comuns. Se o senhor tivesse que listar alguns pontos de erros que o produtor comete, quais o senhor colocaria aí com maior destaque hoje, atualmente? Eu acho que talvez o principal erro e que o produtor deveria cuidar um pouco mais é a questão de tomar decisão, como eu falei antes, tomar decisão com base no econômico, né, imediato, e não pensando no sistema como um todo. Então, por exemplo, às vezes o produtor tinha a programação de fazer uma determinada rotação de cultura, mas aí o preço não ajuda, ele aborta a rotação e continua na monocultura, naquela área. Esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, é o principal. Só que, de maneira geral, é um erro que ele não tem também um efeito muito drástico e imediato. Eu acho que o produtor ele tem que ter, até nesse aspecto, ele tem que ter ele pode ter uma certa resiliência. Esse ano não tem jeito, eu preciso plantar essa cultura. Então, eu não vou seguir o meu roteiro, digamos assim, de rotação de cultura, mas aí o ano que vem ele volta, né? Se ele faz isso ao longo do tempo, ele consegue ter um sistema mais resiliente, né? Agora, o problema é o produtor que, por exemplo, vou plantar só soja, ou vou plantar só soja e milho, soja e milho, soja e milho, soja e milho. Ele vai criando problema. Eu vou plantar batata, por exemplo. Falo muito de batata porque eu trabalho com batata e porque batata é uma cultura que deixa muito evidente esses problemas, né? Tem muito problema com doença, por exemplo, de solo. Então, por exemplo, se o produtor planta muitas vezes seguida, ou mesmo que não seja seguido, mas volta muitas vezes com a batata na mesma área, ele chega a um ponto em que ele não consegue produzir mais batata na área. Se ele produz, às vezes sai com muito problema de sarna, né, outros patógenos de solo. Às vezes, diferente do que acontece com grãos, soja, por exemplo, milho, que todo ano tem novas variedades melhores no mercado, batata tem a dificuldade de que praticamente não muda as variedades. Não tem variedade faz 50 anos que o pessoal está plantando praticamente, né? São poucas variedades. São poucas variedades. E até isso faz com que haja seleção, né, por exemplo, de patógeno de solo. Então, um produtor planta a mesma variedade várias vezes na mesma área, ele acaba selecionando o patógeno que é mais adaptado àquela variedade. E aí vai ficando cada vez mais difícil ele produzir aquela variedade. Então, essa questão, isso é um erro importante. Não é fácil, talvez seja o erro principal, na minha opinião, mais generalizado, porque não é algo fácil. Veja, como eu falei antes, não devemos criticar os agricultores, porque o agricultor... É muito difícil falar com o agricultor que ele tem que deixar de plantar nessa área essa cultura que vai dar lucro para plantar essa que vai melhorar o solo dele. Enfim, esse é um negócio muito complexo, né? Então, por isso que tem que ser um trabalho muito bem arquitetado na propriedade agrícola, né? E tem que ser de longo prazo, se possível, com áreas de escape que eu digo assim, possibilidades de manobras dentro do esquema dele, né, de rotação.
E até agora o próximo tópico a gente vai olhar mais para o produtor, para a realidade dele, e a gente sabe que no fim do dia dele tudo isso precisa traduzir em rentabilidade, produtividade e resultado econômico. Essa construção de fertilidade tende a gerar mais estabilidade produtiva ao longo dos anos? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez esse seja o principal, a principal vantagem. Porque a curto prazo, se um determinado ano o produtor investe em fertilizante defensivo e tal, mesmo que ele não tenha um solo com bom teor de matéria orgânica, onde foi feita uma boa rotação de cultura, ele pode ter se ele acertar um ano bom, ele pode ter uma bela de uma produtividade e aí acerta o preço, ainda tem uma lucratividade fantástica. Porém, é provável que no ano seguinte isso já não aconteça, né? Agora, se o produtor investe em qualidade de solo, em rotação de cultura, em palhada, em estruturação, em construção de perfil de solo, estruturação de solo, é possível que nos anos bons ele tenha excelentes produtividades, mas é muito provável que nos anos ruins ele ainda tenha boas produtividades também, né? E naquela área que ele não fez isso, provavelmente ele não vai ter. Essa que é o segredo, é a questão da resiliência na produção. Nesse aspecto, a diversificação é um aspecto muito importante, né? Quando você diversifica espécies na mesma área, ou mesmo numa mesma fazenda, se você, ao invés de você plantar no verão a fazenda inteirinha de soja naquele verão, você tem metade com soja, um quarto com outra cultura, outro quarto com outra cultura, se você não tiver um ano bom, sim, provavelmente você vai ter mais chance de não ter tanto prejuízo do que se você tivesse ela 100% com uma única cultura, né? Essa seria até a minha pergunta agora. Sistemas mais equilibrados tende a sofrer menos em anos mais difíceis, sem dúvida, né? Sem dúvida, isso é muito claro. E faz sentido avaliar só custo por hectare ou retorno ao longo das safras? As duas coisas têm que ser avaliadas, né? O retorno... Veja, é o que eu falei. Se o pensamento for muito imediato, olhar só o custo por hectare e a rentabilidade daquela safra independente, com o passar do tempo, às vezes ele começa a perder lucratividade e não percebe isso, né? Mas se você não tiver essa visão de médio e longo prazo, você dificilmente vai investir nisso, né? É algo bem complexo. E normalmente isso funciona para aquele produtor que tem uma área própria, que pensa, às vezes trabalha já, vem de pai para filho, enfim, pensa na geração. Então, ele trabalha para manter uma produção boa até aumentar, né? Se o sistema... E isso é uma visão importante também, né? Um aspecto importante. Muitas vezes, a gente vê algumas coisas que nos passam a mensagem de que a agricultura prejudica o solo. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, uma agricultura bem feita, ela, inclusive, pode melhorar a qualidade do solo. Ela vai melhorar a qualidade do solo. E, com o passar do tempo, ela pode aumentar a produtividade das culturas. Agora, uma agricultura mal feita, aí sim vai degradar o solo e vai diminuir a produtividade das culturas. Então, voltando à pergunta, se você olha só para aquela safra, muitas vezes você vai tomar uma decisão baseado no custo imediato, que muitas vezes não é a melhor opção pensando a longo prazo, né? Sim. Existe um ponto onde construir solo passa a ser mais rentável do que buscar uma resposta rápida?
Essa pergunta é uma pergunta difícil. Deve existir um ponto. Agora, esse ponto o ponto de inflexão ali, né? Onde você, não, realmente agora eu vi que compensou eu ter trabalhado na construção do solo, né? Só que isso vai depender muito da situação, né? Sim. Do tipo, do solo que o produtor tá. Por exemplo, a gente tem solos, né? Solos muito férteis, né? Solos mais argilosos, férteis, que são naturalmente mais resilientes. O produtor pode abusar mais dele, que ele ainda aguenta mais o desaforo, né? Já tem solos mais arenosos, desestruturados, mais ácidos, que se o produtor não trabalhar focado em melhorar o perfil e a qualidade do solo, ele não vai conseguir boa produtividade. Então, isso depende muito da situação. Obviamente que esse solo melhor vai demorar mais tempo para apresentar os efeitos negativos da degradação, mas com o passar do tempo também, se você não tomar cuidado, ele vai apresentar. E se a gente olhar o futuro do agro, né? O que o produtor tem que fazer hoje para ele não ficar para trás? Talvez aí a gente pensando em sustentabilidade, talvez agricultura regenerativa, na visão do senhor. Isso é fundamental. Do ponto de vista de produzir, ou de ter condições para produzir bem, isso é fundamental. Ele tem que trabalhar melhorando cada vez mais o solo dele, né? E aí entra as ferramentas, né? Rotação de culturas, agricultura regenerativa. Na verdade, a rotação está dentro, né, da agricultura regenerativa. Até onde eu sei, esse termo é um termo bem amplo, né? Agricultura regenerativa. O uso de fontes fertilizantes mais sustentáveis, mais equilibradas, enfim, menos agressivas, se é que a gente pode chamar dessa forma. Isso é a base. Se ele tem essa base, ou seja, esse solo bem manejado e tal, ele sempre vai ter lucratividade? Não, porque aí entra muita questão na eficiência de produzir. Então, por exemplo, se ele tem esse solo aqui, mas ele compra mal o insumo, se ele, enfim, não controla bem praga e doença, ele pode não ter uma boa lucratividade, né? Se ele escolhe a cultura que aquele ano o preço vai estar ruim, ele vai tomar prejuízo. Então, uma coisa é você ter a base para produzir bem e ter lucratividade, né? Que basicamente é o solo. Mas outra coisa é produzir nesse solo com eficiência. Não é, hoje em dia, cada vez mais, a questão do custo aí é extremamente importante, né? Então, não é só semear e ir lá e colher, tem um monte de coisa. E cada vez mais a gente tem mais ferramentas disponíveis para o produtor tentar ser mais eficiente, né? Então, hoje em dia tem vindo a questão de... cada vez mais tem evoluído a mecanização, agora estamos indo para a parte de drone. O pessoal tem falado muito já na inteligência artificial para otimizar aí o sistema produtivo, né? Definir, inclusive... direção de linha de plantio, arremate na borda dos talhões e tudo mais. Então, tudo isso leva a essa melhor eficiência. São coisas diferentes, né? Mas que devem ser... Agora, não adianta o cara ter um solo degradado ou de baixa fertilidade e achar que, usando a inteligência artificial, de um ano para o outro, ele vai produzir bem, né? Então... essa questão da construção do perfil do solo, de manter o solo bem cuidado, com saúde e qualidade, é algo que tem que ser algo feito com uma visão de futuro, não é algo imediato. E também o produtor tem que saber que, no começo, às vezes ele vai ter que investir mais do que o retorno que ele vai ter, né? Mas não adianta, tem que ser assim, porque senão não vai conseguir. Também não pode desanimar, né? Não pode fazer 1, 2, não vê resultado, já desanima, aí ele acaba perdendo aquilo que ele começou a fazer. Sim. E professor, para fechar, pensando nos próximos 10 anos, qual a principal mudança de mentalidade que o produtor precisa ter?
pensando em superar adversidades climáticas, como falta de chuva, altas temperaturas? Isso é uma coisa que tem ficado evidente nos últimos anos. A gente tem tido muita variação, né, no clima. Tem ano muito bom. Existem algumas previsões até que eu vi nos últimos tempos falando que a gente vai ter uma série de anos mais amenos e bons para a agricultura. Tomara que seja assim, né? Mas se a gente olhar para trás aí os últimos 10 anos, a gente teve vários desafios climáticos, né? Então, esse é um aspecto importante. E trabalhar a questão do solo é importante para tornar as culturas mais resilientes a esses problemas climáticos e buscar outras ferramentas também, né? Por exemplo, material genético, às vezes mais tolerante à seca, por exemplo, já prevendo alguma coisa desse tipo. Uso de alguns produtos não só nutricionais, mas de repente fisiológicos que pode auxiliar a cultura a se manter numa condição melhor, mesmo faltando água, com radiação excessiva, enfim, coisa do tipo. Então, o produtor tem que ficar sempre de olho, porque as eventualidades climáticas, elas talvez sejam as principais causadoras de perda na agricultura. Eu acho que são, né, as principais causadoras de perda na agricultura. Então, e o clima, não tem jeito de você correr lá e cobrir a lavoura, né? Você tem que se prevenir, sempre é assim, né? Você tem que tentar se prevenir, preparando, fazendo um solo de melhor qualidade, usando um material genético de melhor qualidade para, se ocorrer o problema climático, você ter menos prejuízo. Não tem como, vai ter seca, eu corro lá e resolvo. Normalmente não é possível, né? Não é assim, né? Professor, a gente agradece a sua participação, o Matheus, a Jéssica pelas contribuições, e você, produtor, se gostou do episódio de hoje, fique ligado nas nossas redes sociais que vem mais por aí e também compartilhe o conteúdo da Iurim Fertilizantes com outros produtores. A gente se vê em breve.